vamos passar aí pra vocês, então, o drama da torcida corintiana com a eliminação de ontem. Vai daí, Renato Peters. Um sentimento de tristeza, porque o sonho de todos nós era a Libertadores. Não conseguimos aquilo que os torcedores queriam, o que todos nós queríamos. Por isso, estamos tão sentidos. A dor hoje ela é um pouco imensurável, não dá para te dizer quanto tá doendo. Temos que ser melhor. Esse futebol é coisa de louco. Loucos. Em segundos, aquela tensão vira... Abrir o caminho de uma virada. O improvável se torna possível em instantes. Se desse para voltar no tempo. Infelizmente, o nosso jogo, o que perdeu, lógico, perdeu lá, mas lá deram bobeira. Num jogo como esse, o tempo é relativo. Pro lado do Corinthians, é como se o relógio estivesse voando. Minutos se transformassem em segundos. Do outro lado, era um ritmo mais lento. Se é que você tá me entendendo. Na Libertadores, a gente não tem que dar mole, né? A gente tem que... Os dois jogos tem que jogar da mesma forma. O que posso é agradecer aos torcedores. Eles nos carregaram para essa vitória. É uma pena que não conseguimos marcar mais gols. É a realidade dura. O Corinthians ganhou, o resultado não foi o esperado, mas da arquibancada não se ouviu protesto. Muito pelo contrário. Você terminou cantando. Terminei cantando. Eu sou corintiano até morrer. O Corinthians é isso, garra. Hoje jogamos com vontade. Infelizmente não deu, mas é isso. Bom, tá aí. Show, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Na bola, o Corinthians caiu de pé ou é vexame ser eliminado na pré-Libertadores? Fred, bem que você falou, brincadeira, a gente gosta de zoar, né? Tirar uma onda, assim, com a eliminação, assim, e vice-versa, mas, assim, eu não acho que foi... Não acho que o Corinthians caiu de pé, não. Pra mim foi um vexame, pra mim o Corinthians passou vergonha, principalmente no primeiro jogo. Você não pode tomar 3 gols numa competição tão disputada quanto o Libertadores e chegar em casa e não conseguir reverter o resultado. Já era de se esperar, porque o Barcelona é um time bem treinado, um time bem posicionado dentro do campo. Pra mim não caiu de pé, não. Pra mim passou vergonha. Richard, boa, a gente vai falar da final, né, com o Palmeiras, que obviamente a cabeça do corintiano já tá pensando na final, então por isso... Falava ali umas coisas pra torcida, tal, e... Por mais que a gente soubesse que os técnicos estavam trabalhando direitinho e tal, eles não queriam entrar muito em detalhes do jogo. Mas hoje em dia, cara, eu recebi aqui, Bruno Vicari, depois eu te mostro. Eu recebi aqui as imagens aéreas de Liverpool e Paris Saint-Germain. Eu tô aqui, ó, com 2 horas de jogo. Não é a imagem da TV, é a imagem aérea que você consegue parar a imagem, que você consegue ver ali detalhes do comportamento dos jogadores e tal. E hoje em dia tem muito mais gente que tem acesso a essas informações. Claro. O torcedor hoje tem conhecimento. Exatamente. Ele quer ouvir isso do treinador. Se você vê, não é nem merchan, né? Mas se você parar para ver uma discussão do Meu Timão, por exemplo... Claro. As pessoas têm acesso. Assim, é o trabalho sério que é feito ali. E para uma comunidade muito grande de torcedores do Corinthians. Para você chegar na entrevista coletiva, pós-jogo, pós-eliminação... E, sofremos, tentamos. Não é sofremos e tentamos, cara. Os repórteres estão te perguntando alguma coisa mais objetiva, sabe? Ok, não quer falar, tal, mas as entrevistas não convencem, mano. Não convencem. Porque você pode concordar ou discordar do que falam... Bom, Felipe Luiz é difícil discordar, né? Até porque ele está num momento de vitórias, então ele não está sendo confrontado. O Vojvoda, o Mano, o Rogério Ceni, o Abel quando tá afim de falar, o Zubeldia. É muito conteúdo. E às vezes não é nem o conteúdo... O Ramon não tem, né? E às vezes não é nem conteúdo
E às vezes não é nem um conteúdo só tático. Porque às vezes o treinador não é da característica dele de falar... Por exemplo, o Mano não é um que necessariamente vai ficar falando que usou a linha de 4 e depois puxou. Na coletiva dele, talvez ele explique comportamentos. Ele explica. Ele explica comportamentos, mesmo que às vezes é chato. Ó, eu mudei aqui porque é você que estava vendo que o Guga estava mal, que o Guga estava chateado nesse dia. Ele vai dar alguma resposta para você de alguma coisa que talvez não seja exatamente a justificativa mais plausível, Mas ele explica o que ele tentou e o que ele enxergou, por exemplo. Ele tenta explicar alguma coisa. Quando o Arias estava, enfim, muitas vezes centralizado, a torcida pegando no pé, mas ele precisava achar alguém, por exemplo, para ser substituto do Ganso, a mudança do Serna com o Ricardo Felipe, enfim. A gente está falando de futebol. A gente está falando de futebol. O problema do Ramon é que a entrevista ela é ruim, mas o campo também não está ajudando. E não é de hoje, né? A gente já está falando das entrevistas do Ramon Dias já tem umas 3 semanas no mínimo. A gente está falando que ele está escorregando, que ele está derrapando nessa... O torcedor tem que ser grato. 20 segundos. Ele tá derrapando nessas coletivas aí, não é de hoje para mim. Eu não sei se é porque ele testou muito a questão de variação tática na temporada passada e encontrou agora essa forma de jogar e ele não tá conseguindo arrumar outra forma de fazer esse time do Corinthians jogar e aí tá indo nessa muleta, né? Vou falar assim em relação ao ano de 2024 em comparação com o ano de 2025. Mas agora, beleza, tá na final do Campeonato Paulista, fez uma boa primeira fase, mas derrapou consideravelmente para mim, um dos principais objetivos da temporada, como a Lili trouxe pra gente. Financeiramente, é uma perda. É uma grande perda você ficar fora da principal competição das Américas. E aí eu sei que, taticamente, vocês ficam falando de tática e tudo mais. Eu sou um cara que eu gosto muito de observar essas questões táticas. E a gente falou ontem sobre Memphis aberto, Memphis por trás. A gente estava até vendo ali números do Memphis na Libertadores. O Memphis, para mim, aí pegando ele... E aí eu vou falar dele porque ele é o cara do time, a referência lá, o camisa 10, é o principal personagem. O Memphis, quando ele vai jogar aberto, e ele tem uma confiança muito grande no futebol dele, mas fisicamente aberto na esquerda não tá dando. Não tá entregando. Fisicamente, até no 1 contra 1, ele não consegue, ele não tem o vigor físico de dar o drible e passar contra o adversário. Ainda mais do Carabali, que corre que é uma barbaridade. Ele não estava conseguindo passar do cara, sabe? Então, eu penso, Memphis, você... quer botar o Memphis para jogar, o Memphis tem que jogar do lado do Yuri Alberto. Tem que jogar perto do gol. Sem tanta obrigação ali, perto do gol e sem tanta obrigação defensiva. Exatamente, porque nenhuma, foi até o que o Marra falou quando virou lá o 4-2-4, quem faz o 4-3-3 era o Romero baixando para marcar. Vai numa boa. Então, mas essa questão dele é uma questão tática ou ele, nesse ano, está devendo? O Memphis? Cara, a questão tática, para mim, eu vejo como uma questão pessoal dele. Quando o jogo está um pouco mais truncado pelo meio, ele automaticamente já vai abrindo pelo lado esquerdo, que é onde ele se sente confortável. Só que, fisicamente, para mim, ele não está conseguindo. É fisicamente ou é também uma limitação da característica do jogador? Sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Por que o Pedro do Flamengo não vai rabiscar para 1 contra 1? Porque a estrutura dele de jogador não é para esse tipo. Às vezes a memória... Não é uma limitação, talvez, de característica do Memphis, estou aqui levantando. Mas, às vezes, é a memória do que ele tinha no passado. Assim, a explosão física que ele tinha. Então, por exemplo, a zona de conforto dele... Lembra que a gente falou do Neymar? Atrapalhando o Guilherme aberto pela esquerda? Então, às vezes é uma memória afetiva que o cara tem quando ele jogava aberto pela esquerda, quando o jogo estava um pouco mais truncado, ele conseguia resolver quando ele abria. Zona de segurança. Zona de segurança, mas exatamente. ele está devendo esse ano, não tá? Porque no passado ele foi importante. Não, ele demorou um pouquinho. Vamos lembrar do jogo Corinthians e São Paulo em Brasília. Foi ruim. Foi bem ruim. Foi. Aí depois... Ali, inclusive, teve um volume um pouco alto de cobranças e tal. Teve. Mas um tempo depois, talvez a Lili nos ajude nisso, uns 10 dias depois, uns 2, 3 jogos depois, você já vê que ele estava melhor fisicamente. Até no jogo seguinte já tinha sido diferente. Talvez. E aí ele viveu uma reta final muito boa de campeonato. Potencializando o Yuri, o Garro. Fazendo gol importante. Mas no atual ano, gente... 7 gols, né? No atual ano não tá legal, tá abaixo dos outros. O Corinthians, como um todo, não tá legal. Mas ele tá abaixo dos outros. Porque é dele que você tem que cobrar, ué. Claro. Porque como no Cruzeiro vão cobrar do Gabigol e do Dudu, como o Vitor Roque vai levar isso pro Palmeiras, no Palmeiras Atlético, agora. O Hulk. Alan Patrick no Inter. São os caras que são diferentes.
E como, nem levando a história para esse lado, mas o Hulk é o cara que é o exemplo de que tem o tamanho, tem, né, a responsabilidade e entrega. Há 5 anos, pelo menos, né? Acho que talvez seja o melhor exemplo. E é isso que o Memphis precisa fazer no Corinthians, não é? É ele ser decisivo nos grandes jogos, nos clássicos, como ele foi na reta final do ano passado. Ô Lili, existe, eu sei que você está voltando hoje também, agora da licença maternidade e está esquentando aí todos os seus contatos, aquele zap maluco, mas a questão física também é um ponto, porque assim, a gente vai falar sobre o Memphis, se é uma questão física, se é uma questão de entrega, e aí alguns outros jogadores, a gente conversava aqui, que parecia ser até uma limitação, às vezes, de uma sequência de jogos com esses mesmos caras, então o Garro já dando uma estouradinha, o Yuri Alberto já sentindo. Existe uma preocupação da parte física do Corinthians? Existe uma preocupação porque se você olhar de forma individual, por exemplo, a situação do Garro, a gente sabe que ele não está 100%, ele nem participou da pré-temporada completa com toda a equipe por conta do acidente que aconteceu com ele lá na Argentina, então ele acabou não participando. Na parte dele dá para entender porque desde julho do ano passado ele já vinha sentindo um desconforto no joelho, né, da perna direita. Então ele vem tratando, já não fez a pré-temporada completa e agora é jogo após jogo. Eu conversei com uma pessoa aqui do clube também, essa pessoa me informou, ó, o caso do Garro é jogo após jogo. Fez o tratamento, tá apto para jogar? Ok, comissão técnica, ele pode ir. Ah, esse jogo aqui tem que dar uma segurada, começa com ele no banco. Então, jogo após jogo, tanto que a gente vai descobrir, né, mais pra frente, se ele vai conseguir entrar, jogar os 90 minutos aí dessa final contra o Palmeiras, o primeiro jogo no domingo. A questão do Yuri Alberto, a gente sabe que ele tem uma recuperação muito rápida, né? Então foi um ponto ali que ele acabou sofrendo aquele trauma, então foi uma lesão leve, né? Durante a partida foi algo individual, tá tratando, será jogo após jogo também, porque não teve tempo completo de recuperação, ninguém tá tendo esse tempo completo. Em relação ao Memphis, fica um pouco mais claro entender essa questão física depois de assistir a entrevista do Ramon ontem no pós-jogo, né? Ele tocou muito nessa tecla de que o calendário brasileiro são muitos jogos, tem o desgaste físico, o atleta não tem tempo de se recuperar, o Ramon entende que o calendário sempre foi assim, será assim, mas que isso tem que ser dito. Então a gente vê que a própria comissão técnica enxerga esse lado físico também nos atletas que estão vindo de uma sequência de partidas e agora, por exemplo, terão 2 dias para treinar antes de pegar o Palmeiras, né? É amanhã e sábado, porque hoje é somente recuperação aqui. Então é isso aí, galera. Pra você que é corintiano de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like pra estar fortalecendo o nosso canal do Corinthians aqui. Galera, Timão aí, né? Ontem, infelizmente, perdeu sua classificação, mas não perdeu o jogo. E tem alguns destaques assim individuais que a gente pode citar. E alguns destaques individuais negativos. Eu vou começar falando pelo ataque. Memphis, muito abaixo do esperado. Muito abaixo do esperado. E o Alberto é um pouco na média, né? Na média assim do que ele é. Que ele não é um jogador muito acima da média. E o Rodrigo Garro é um atleta que a gente não pode cobrar muito, porque a gente sabe que ele tá jogando no sacrifício. Tá jogando no sacrifício. E a gente tem que criticar um pouco o ataque, porque ontem a gente precisava do ataque. E o que funcionou ontem foi o sistema defensivo. Gol, Félix Torres. E o gol do Carrilho. Tirando isso daí, o ataque não conseguiu ser efetivo ontem. Teve algumas chances e não conseguiu ser efetivo ontem. Porém, não foi ontem, né, no jogo de ontem que o Corinthians perdeu a classificação. Foi no jogo de lá de Guayaquil, onde o Ramon Dias entrou com um time um pouco errado, digamos assim, um pouco torto. E o time acabou sofrendo ali. No segundo tempo tentou corrigir ali, só que já não dava mais tempo porque o time estava tomando 1-0. E aí acabou tomando o segundo, tomando o terceiro que foi anulado e depois tomou o terceiro novamente. Então o Corinthians tomou 4 gols em Guayaquil. 4 gols em Guayaquil. E perdeu a classificação lá, saindo de lá com um 3-0, onde chegou aqui na arena. Não era impossível reverter, mas era o que eu havia falado ontem aqui. O Corinthians precisava no início do jogo fazer logo 1-0. E aí deixar o time bem assustado.
conseguiu fazer seu gol ontem por volta dos 40 minutos, com o Félix Torres, gol de cabeça. Numa falha do goleiro também. Inclusive 2 falhas do goleiro do time do Barcelona que possibilitaram os gols do Corinthians. E aí, segundo tempo, jogador expulso. O ideal era o Corinthians fazer um gol ali por volta dos 70, 75 minutos. Só conseguiu fazer o gol ali próximo aos 83 minutos. E aí, ficou faltando 6 minutos para o jogo acabar. 6 minutos para o jogo acabar. Com mais alguns acréscimos, 6 minutos de acréscimo com o árbitro deu 12. E o Corinthians não conseguiu fazer o seu terceiro gol e levar para os pênaltis. Felizmente, ficou fora da fase de grupos da Libertadores, que é um prejuízo financeiro gigantesco para o Timão. Só para vocês terem uma noção de preço, chegando às oitavas, o Corinthians ia ganhar ali por volta de 36, 37 milhões de reais. Na Sul-Americana, o Corinthians atingindo as oitavas de finais, vai ganhar 9 milhões de reais. Então o prejuízo financeiro é enorme. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!